O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, determinou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instale a CPI que leva assinaturas majoritariamente de um grupo de parlamentares da esquerda. E é incrível que no momento como esse, em que o país ainda não venceu a pandemia está aí, ainda estamos diante dela, o Senado, a Câmara, debruçados em projetos para tentar ajudar as pessoas, as reformas paralisadas, a reforma tributária, a reforma administrativa, outros tantos projetos estruturantes, as privatizações. Infelizmente, o Senado, talvez, porque a gente ainda aguarda saber se algumas assinaturas serão ou não retiradas, o Senado se debruça sobre uma comissão cujo único objetivo é desgastar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Amanda, vou deixar para você fazer um contraponto à minha fala. Não é esse pedido de instalação da CPI, na verdade, isso encontra jurisprudência em várias decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, do próprio antigo decano Celso de Mello, na CPI dos bingos, do setor aéreo, na CPI da Petrobras. Então, isso não é exatamente uma novidade, né? Está garantido ali pela Constituição que a instalação das CPIs, desde que atenda a critérios, como, por exemplo, ter um objeto definido e o mínimo de assinaturas, essa CPI tem 31 ou 32 assinaturas acima do mínimo necessário, desde que atenda a esses critérios, é necessária a instalação da CPI. Por quê? Porque é um entendimento já pacificado pelo Supremo e referendado pela unanimidade do Pleno em casos anteriores, de que a CPI é um instrumento da minoria, né, um instrumento de pressão da minoria, por isso, atendidos esses parâmetros, esses critérios, ela precisa ser instalada. Acho que essa é a primeira leitura, a primeira interpretação, mas é preciso olhar também pelo lado político. E isso coloca, mais uma vez, em lados opostos, o Senado e o Supremo Tribunal Federal e, obviamente, causa um ruído enorme, mais um desgaste entre os dois poderes, porque, por vários senadores, isso é lido como uma interferência do Supremo em outro poder, uma interferência do Supremo no Senado Federal. Por quê? Porque o presidente do Senado já havia feito juízo em várias oportunidades, já havia feito a interpretação de que esse momento político não é o adequado, como o Silvio disse, para a instalação de uma CPI. Então, esse ringue, esse próximo capítulo, a gente vai ver como vai se desenrolar nos próximos dias no Senado. Constantino, eu queria te chamar aqui para esse debate com dois aspectos. O primeiro, que essa CPI seguramente será uma fábrica de manchetes, uma fábrica de pautas para a imprensa, se ela de fato for instalada. E a segunda, eu queria saber se o ministro Barroso terá a coragem um dia de pedir que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instaure o impeachment, ou pelo menos o pedido de impeachment, para que tramite contra algum colega dele togado. Pois é, Silvio, começando pelo final, foi exatamente a provocação corajosa, na minha opinião, que fez o presidente Bolsonaro. Eu gostei dele ter voltado a subir um pouco o tom, porque ele vem só apanhando, vem sofrendo tentativa de boicote para tentar governar o país de todos os lados, e isso, para mim, é o mais grave. O presidente Bolsonaro vai passar, eventualmente, em 1 ano ou 5 anos, mas esse grau de arbítrio, a judicialização da política e a politização do judiciário são coisas que estão aumentando e muito nessa época, porque a esquerda descobriu que pode perder nas urnas e tentar usar os seus companheiros supremos para governar o país. Então, a Amanda mencionou que há uma constitucionalidade nisso, mas o que causa espécie e chama a atenção de muita gente é que a Constituição só é utilizada pelo próprio Supremo quando interessa à esquerda, ou seja, aos próprios ministros que são ativistas, né? O presidente citou o Cesare Battisti para lembrar dos elos ideológicos do próprio Barroso, e ele é alguém que já declarou que pretende empurrar a história em direção à justiça racial, ao progresso. Quer dizer, ele não se coloca como um juiz de uma corte constitucional, mas sim como um ativista, né, político. E isso tudo é muito preocupante. Então a esquerda descobriu uma forma de tentar governar por meio do Supremo, e como o presidente é o Bolsonaro, o Supremo está feliz da vida com isso. Então rasga a Constituição como rasgou ontem, para votar a proibição, a questão da proibição ou não de igrejas serem fechadas por governantes, o que é inconstitucional, está lá no artigo 5º. Não é uma coisa passível de interpretação. Repare que no voto dos ministros não citam a Constituição. Citam saúde, vida, ciência, menos a Constituição. Então, isso para mim é o mais grave, Silvio. Essa CPI vai ser um circo, é o que o presidente disse, né? Uma CPI para investigar omissão do governo federal, não é o Covidão. Não são os estados e municípios que podem ter desviado recursos, é o governo federal, a omissão. Quer dizer, é uma coisa feita sob medida
para mais um desgaste do governo federal, né? E pessoas que detestam o presidente Bolsonaro aplaudem porque detestam o presidente Bolsonaro, mas esquecem que estão aplaudindo o arbítrio, o uso totalmente pontual e casuístico da lei e da própria Constituição por aqueles que deveriam ser seus guardiões.